que o pai foi bruxo. De repente, quando eu olho assim, ele fica deitado, ele ficou deitado no ar e ele começou a subir. Eu nunca tinha visto uma levitação. A espaçonave é uma roda grande e você vai ver a parte da cúpula aí, exatamente, ou cambota, como eles falam. Então, é uma roda dentro da outra roda. Ezequiel não tinha nem vela, não existia lâmpada. Ele só conhecia talvez uma tocha de fogo na ponta. Como que ele ia descrever isso daí? Daquilo que ele estava vendo? Na Bíblia, tem muitas palavras que, se você pensar um pouco a época que eles viviam, como é que ele ia expressar uma coisa do futuro? O povo de Israel vieram como dentro de uma pomba. Como é que vem dentro de uma pomba? Que tinha janelas. O que é isso? Avião. Essas espaçonaves, embaixo ela tem luzes. E quando elas acendem aquelas luzes, toma totalmente a área. E incendeia, vamos falar, de luz o lugar aonde ela vai pousar. Ninguém foi arrebatado até a presença dele no Serenoque. Ou alguns dos outros que ele mesmo convidou para estar na presença dele. Nós somos ainda mortais. Nós somos ainda uma carne constituída de pecado. A experiência que eu tive numa igreja, que o pai foi bruxo. Ele contou muita coisa e depois nós resolvemos lá limpar a casa e ele ficou... Limpar a casa dele, né? Então ele ficou uma pessoa assim maravilhosa, depois cooperou muito até com a igreja. Mas o filho também estava no mesmo caminho. E o menino tinha uns 16 anos e ele falou assim, eu também quero ser liberto. E eu falei, ele estava assim, não dentro de um templo, ele estava lá do lado de fora, numa área livre da casa. E aí ele, de repente, quando eu olho assim, ele fica... deitado, não no chão, ele ficou deitado no ar e ele começou a subir. Eu nunca tinha visto uma levitação. O que é levitação? Né? Porque era em corpo, não era a alma dele, não, era o corpo dele subindo junto. E eu falei, então vou segurei aqui assim no braço dele e pedi para o outro irmão que estava lá, segura a perna, porque eu não sei que altura vai, eu não posso estar atrás dele, vamos segurar aqui, eu falei. E aí, então, ele segurou na perna e o rapaz estava deitado, realmente sem sentido algum, como se tivesse desmaiado, mas duro. Estava assim, bem que nem uma tábua. E aí o senhor falou assim, desliga as conexões do cérebro dele. E sabe quando uma pessoa usou eletrodo lá no hospital para fazer todo o monitoramento do cérebro, do coração? Era um monte daquilo lá no cérebro dele. Aí, o que eu falei? Esse senhor, agora em nome de Jesus, vou arrancar cada um desses daqui. Foi arrancando. Quando eu arranquei todos, ele, caiu no chão. Ou seja, eu desliguei. Então, isso é bom para quem vai trabalhar daqui para frente com libertação, que se encontrar, não fica apavorado, não. Vai lá, desliga os chips dele. Ou seja, pode segurar todo o maço assim, de fio e falar, eu desligo todos ao mesmo tempo, em nome de Jesus, do cérebro, onde ele está sendo comandado agora, em nome de Jesus. Solta ele. Quando você fala isso, a pessoa volta. E foi o que eu fiz. Ele voltou. Nós seguramos para ele não bater as costas, claro. Os outros rapazes que estavam lá ajudaram para ele descer devagar. Aí, quando ele abriu os olhos, ele falou assim, o que aconteceu comigo? Quer dizer, ele, na realidade, não tinha a mínima noção. Então, isto porque as pessoas não sabem que quem pratica, seja yoga, meditação transcendental, ou não é yoga só com ginástica, mas yoga de meditação, de recitar os mantras, abrir todos os chakras. Então, tudo isso daí vai fazer com que eles tenham um poder extraordinário sobre esse corpo. Então, nós precisamos aprender, inclusive eu tenho um estudo que eu vou dar mais tarde, também lá vai ser no QG, porque senão vou me internar. Então, é uma oração do desligamento de todos esses pontos, que eu vou falar dentro da Bíblia, onde que estão esses pontos, e a pessoa vai entender, tá? Eu lembro de alguns pontos desses, sabe? Aleluia! Mas olha, pastora, uau. E, ok, esse irmão, ele levitou. Levitou. A senhora já viu outros também, ou foi só isso? Não, esse foi o único que eu me lembro. Okay. Agora, já vi outras pessoas, por exemplo, como a pastora Valnice contando, que foi fazer o batismo de uma senhora, né, que ela foi muito envolvida, eu não lembro se era espiritismo baixo, branco, não sei. Mas eu sei que na hora que ela foi mergulhar, ela ficou dura em cima da água, que nem uma tábua, e ninguém conseguia afundar essa mulher dentro da água. E aí todo mundo começou, porque todos levaram um susto e começaram a orar em línguas, né? Até que depois a Valnice conseguiu colocá-la dentro da água, mergulhou, e quando ela saiu, ela falou, ai, tô liberta, né? Que eu vou mostrar depois o mistério do batismo nas águas,
que é algo que também está ligado com essas coisas muito profundas, então eu também não posso falar aqui. Todo mundo deve fazer o batismo nas águas, mas porque é uma ordenança de Jesus. Agora, o porquê tem que fazer, eu só posso explicar lá na frente, quando eu começar a falar sobre a criação do homem. Amém. Tá? Tranquilo. Pastora, há textos... Quer falar mais alguma coisa sobre Não, isso? pode falar. Há textos bíblicos que muita gente usa para tentar provar que a existência de alienígenas. Uhum. Isso tem base ou é distorção? Para mim, eu estou falando. Para a senhora. Para mim, tem Ezequiel 1:10. Tá? Esse eu faço questão de abrir para você. Pra gente, vamos. Vou abrir para que a interpretação que foi dada a mim seja diferente, talvez, do que os outros possam estar interpretando, tá? Então, onde é que está Ezequiel? Ezequiel 1, se não me engano, é versículo 10. Aqui ele está falando dos anjos que tem o rosto de boi, o rosto de águia, né? O rosto de homem, que isso aqui, na realidade, também está representando os 4 evangelhos, claro. Né? E aí ele fala aqui mais para frente. Esses aspectos, eles realmente existem, tá? Mas aqui no 15 começa a visão das 4 rodas que ele fala. Viu os seres viventes, eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. A espaçonave é uma roda grande, e você vai ver a parte é uma cúpula, exatamente, ou cambota, como eles falam. Então, é uma roda dentro da outra roda. Então, são 2 rodas, uma em cima da outra, tá? Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam. Você vê que disco voador não se vira. Ele vem sempre, né? Ele nunca dá ré. Você não vê ele dando ré. Ele vai sempre para frente ou ele corta em ângulo de 90 graus. Hoje tem umas mãos mais modernas que eu não sei como é que é, mas na época que eles me falaram foi isso daí. Então não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas, emitiam medo, e as 4 rodas, a mesma, eram cheias de olhos. Por que é cheia de olhos? O que significa isso? Imagine ele olhando uma espaçonave hoje. Ezequiel não tinha nem vela, não existia vela, não existia lâmpada. Ele só conhecia talvez uma tocha de fogo na ponta de uma madeira. Como que ele ia descrever isso daí? Daquilo que ele estava vendo? Então você vê que na Bíblia tem muitas palavras que, se você pensar um pouco a época que eles viviam, como é que ele ia expressar uma coisa do futuro? Quando você vê também algumas passagens que falam assim, que o povo de Israel vieram como dentro de uma pomba. Como é que vem dentro de uma pomba? Que tinham janelas. O que é isso? Avião. Que vocabulário que eles tinham para avião naquela época? Pássaro. Pássaro, ave, que é uma coisa normal que está voando no céu. Mas que tinha janela. O que está falando? Você vai pensar, a janela são os olhos. Não, janela é mesmo quadradinho como a gente vê hoje. Então, você vê que as expressões, quando eles escrevem de acordo com a linguagem que eles tinham na época. Né? Então, nós já podemos entender de outra forma. Então, quando o Senhor me mostrou que é uma cambota em cima de outra cambota e tinha muitos olhos, é como você vai ver essas espaçonaves, embaixo ela tem luzes. Todas elas têm várias luzes. E quando elas acendem aquelas luzes, ela toma totalmente a área. E incendeia, vamos falar, de luz, o lugar onde ela vai pousar. Por isso que eu perguntei, Senhor, onde é que está isso daí? E aí ele falou assim, você vai entender dessa forma. As outras pessoas podem entender que são anjos, que eram roda, cheio de olho dentro da roda. Mas por quê? Porque Deus fala assim, tem anjo cheio de olhos, pode até ter mesmo, mas está mostrando o quê? A onisciência de Deus, gente. Eles são as figuras daquilo que Deus é através dessa criação. Então, quando ele fala assim, como que a gente pode expressar que Deus é misericordioso? Como? Porque ele é misericordioso com fulano, com ciclano? Não. Deus mostrou em cima do tampo da arca que aqueles 2 anjos são os anjos da misericórdia. Eles revelam a misericórdia de Deus.
sobre o quê? Sobre essa caixa que somos nós, que é o espírito humano. A história, quando vai ficando muito mais profunda, mas precisamos entender de uma maneira que realmente todos os atributos de Deus são revelados através de anjos, que ele criou. Como é que nós vamos conhecer Deus, se Deus é espírito? Se ninguém foi arrebatado até a presença dele, a não ser Enoque, como a gente diz, ou Davi, ou alguns dos outros que ele mesmo convidou para estar na presença dele. E aqueles vão conhecer Deus através de Jesus, porque ele falou, eu e o Pai somos um. Porque nós somos ainda mortais, nós somos ainda uma carne constituída de pecado, infelizmente. Então nós precisamos entender que todos esses anjos eles mostram atributos de Deus, não é? Sim, concordo. Oxi, tô aqui que eu tô só tá falando